A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Estamos aqui para gravar mais uma live e lembrando que o propósito de hoje é falar sobre o livro Uma Vida com Propósito. O autor Rick Warren. Nós estamos baseando o nosso estudo sobre este livro, Uma Vida com Propósito. Você não está aqui por acaso, ok? Lembrando que nós temos o nosso site e o nosso site você pode estar acessando www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Também você vai estar indo no a nossa página no próprio Facebook. Você vai lá na sua página e você vai clicar ali naquela lupinha e escrever Igreja Batista Eulan. E quando você escrever, você vai curtir. Todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você vai ser notificado. Também nós temos uma página no YouTube. Você pode chegar lá e procurar Igreja Batista Eulan. Deus abençoe pela sua companhia. Lembrando que nós iremos falar hoje sobre mais um capítulo, capítulo 14. Nós já falamos até agora 13 capítulos. O primeiro capítulo, tudo começa em Deus. O segundo capítulo, não sou um acidente. Terceiro, o que dirige a sua vida. O quarto, criado para ser eterno. O quinto, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. O sexto, a vida é uma atribuição temporária. O sétimo, a razão de tudo. O oitavo, planejado para agradar a Deus. O nono, o que faz Deus sorrir. E o décimo, a essência da adoração. O 11, tornando-se amigo de Deus. O 12, desenvolvendo amizade com Deus. E o 13º, adoração que agrada a Deus. Todas essas nós já falamos, são 40 capítulos, nós já falamos 13, vamos falar 14 hoje. E se você quer pegar desde o começo, você pode acessar o nosso site www.igrejabatistaeulan. Lá você vai ver tudo organizadinho. Está muito bonito lá o trabalho que o nosso irmão Adalberto está realizando com excelência, o trabalho ali no nosso site. Vamos agora então iniciar 14º capítulo, quando Deus parece distante. Mas só vou confirmar aqui o som, se está tudo ok. Aparentemente está tudo bem, graças a Deus. E a Rose já está aí. Rose, um abraço para você. O Hélio, a paz, pastor, amém. E todos que estão aí conosco, um abraço mesmo, em nome de Jesus. E vamos lá falando sobre este assunto que é muito bom. E eu creio que aquele que não puder assistir agora vai assistir depois e vai ser edificado. Então, quando Deus parece distante, olha Isaías 8, versículo 17. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Parece que muitas vezes Deus se escondeu, Deus sumiu da nossa vida. Mas aqui o Isaías, o profeta, está dizendo, mas eu confio nele. Eu quero dizer para você, independente da distância que Deus aparentemente está de nós, você deve confiar nele e colocar a sua esperança nele. Deus é real, a despeito de como você se sinta. Ou seja, independente de como estou me sentindo, Deus, ele é real. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, sim ou não? Quando está tudo bem, dinheiro na conta, salário, empregado, empregada, que seja, né, com saúde, a igreja, está tudo bem. Ah, como é fácil adorar a Deus assim. Quando ele provê então comida, os amigos, família, saúde, situações felizes, ah, como é maravilhoso. Mas as circunstâncias não são sempre agradáveis. É como você irá adorar a Deus. O que você faz quando Deus parece estar a milhões de quilômetros? Será que para você está dessa forma? Parece que Deus está tão longe, está tão distante. A mais profunda adoração é louvar a Deus, a despeito da dor, dar graças durante a provação. Então isso é a profunda adoração. Então eu louvo a Deus independente da dor, dou graça, mesmo na provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante um sofrimento e amá-lo
quando ele parece distante. Amizades são frequentemente testadas por separação e silêncio. Isso no dia a dia. Nossa amizade, muitas vezes, aquele amigo some do mapa, entendeu? Parece que está em silêncio, esqueceu de você, não liga mais, não te procura mais. Ou você é separado por uma distância física, ou está impossibilitado de conversar. Isso pode acontecer nas amizades frequentes, né? Que na nossa vida, você muitas vezes está separado, é a distância que te separou daquele amigo, talvez está morando muito longe, ou você está em impossibilidade de conversar, ou ele com você. Na sua amizade com Deus, não será sempre que você se sentirá próximo dele. Preste bem atenção. Lembrando que Deus nos chama para ser amigo dele. O propósito de Deus é que nós sejamos amigo dele. Mas nessa amizade, não é sempre que você vai sentir que ele está próximo de você. Philip Yancey observou sabiamente: todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. Sim ou não? Todo relacionamento tem o período de proximidade e de distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. Vai acontecer também. Voltando sobre Philip Yancey, e aí é que a adoração fica difícil. Para amadurecer a amizade, então para amadurecer a amizade, Deus irá testá-la com períodos aparentes de separação. Ele vai testar. Épocas em que se tem o sentimento de que Deus nos abandonou ou esqueceu. Tem-se a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz se referiu a esses dias de seca espiritual, dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. Será que você está vivendo esse período? A seca espiritual? Parece que Deus esqueceu de você, está longe, ok? Henry Nouwen chamou de o ministério da ausência. Tozer chamou-se de o ministério da noite. Outros o mencionam como o inverno do coração. O inverno é o frio, né, do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem teve uma amizade mais íntima com Deus do que qualquer outra pessoa. Deus teve prazer em chamá-lo um homem segundo o meu coração. Então a gente olha para o rei Davi e a Bíblia chama ele um homem segundo o meu coração. Era uma intimidade mesmo que Deus tinha com o Davi. 1 Samuel 13:14. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então aqui falando de Saul, que agora Deus tinha rejeitado ele e tinha escolhido Davi, que era segundo o coração de Deus. Atos 13:22. E tendo deposto a este, levantou-lhe como rei a Davi, a qual também dando testemunho disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Então realmente era isso que Deus estava vendo em Davi, que ia fazer a sua vontade. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Você vê que Davi era considerado pelo próprio Deus de segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim Davi reclamava da ausência de Deus. Então se Davi, que é Davi, reclamou, imagina nós. Olha o próprio Jesus lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Então nós encontramos essas situações. Por que, Senhor, tu permanece afastado na hora do sofrimento? Era isso que é a palavra de Davi. Por que te esconde de mim? Salmo 10, versículo 1. Por que te conserva ao longe, Senhor? Por que te esconde em tempos de angústia? Por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste?
Porque está afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido. Quando a gente olha esse texto falado por Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Davi tinha falado ele bem antes de Jesus. Então no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 43, 2, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. Salmo 44, 23, desperta porque dorme, Senhor. O próprio Davi dizendo, Senhor, desperta, acorda, o Senhor parece estar dormindo, entendeu? Acorda, não nos rejeite para sempre. Salmo 74, 11, porque retens a tua mão, sim, a tua destra, tira do teu seio e consome-os. Salmo 88, 14, Senhor, por que me rejeita? Por que esconde de mim a tua face? Olha que Davi, estou te falando dessa amizade que muitas vezes nós também temos esta comunhão com Deus e há momentos que parece que estamos vivendo um deserto, um momento que parece que Deus está longe. E não foi diferente com homens de Deus que tiveram também essa sensação. Salmo 89, 49. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi na tua fidelidade? Então é óbvio que Deus não abandonou realmente Davi, assim como não abandona você. Deus não abandonou Davi, Deus não abandonou Jesus, Deus não abandonou ninguém e não te abandonou. Ele prometeu várias vezes, eu jamais o abandonarei e ou rejeitarei. Olha Deuteronômio 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo. Não te deixará e nem te desamparará. Não temas e nem te espante. Deus diz para você nesta noite também, olha, eu vou à frente, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Não temas, ok? Salmo 37, 28, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, ok? Eles serão preservados para sempre. Santos aqui, aqueles que foram santificados por Jesus. Toda aquela pessoa que entrega a sua vida para Jesus foi perdoada, purificada e agora foram santificadas por Cristo. E ele está dizendo, o Senhor não vai desamparar, eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios ele vai exterminar. O ímpio que está vivendo na impiedade, mas aquele que está servindo a Deus, ele vai preservar. João 14, 16 ao 18, e eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então Jesus falou assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. E foi o que ele fez no dia de Pentecoste, onde foi a descida do Espírito Santo lá sobre os discípulos. E a igreja hoje ela tem o Espírito Santo, é a garantia da nossa salvação. Lembrando que todo aquele que um dia entregou a vida para Jesus, ele foi salvo, foi perdoado, foi justificado e nasceu de novo, e ele tem como garantia o Espírito Santo que habita em nós. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o que ele fala assim, olha, ele vai ficar para sempre com vocês. Oh, amém. A presença do Espírito Santo é aqui comigo agora, com você, aonde você está. Olha que certeza que a Bíblia nos garante. Olha em Hebreus 13, 55. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei e nem te desampararei. Então, que a sua vida seja sem ganância, aquela ganância que muitas vezes te tira da presença de Deus, coloca Deus muitas vezes em segundo plano. Então ele fala assim, o que você se contente com aquilo que você tem, porque muitas vezes você tem pouco, mas você tem tudo, porque você tem Deus, enquanto aqueles que têm tudo não têm nada, porque não tem Deus. Aí ele fala assim, eu não vou te deixar e não vou te desamparar. Olha que promessa linda. Mas Deus não prometeu, você sempre sentirá a minha presença. Não foi isso que o Senhor falou. Ele falou, não vou te deixar, não vou te desamparar. Mas ele não falou assim, olha, você nunca vai sentir a falta da minha presença.
Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a sua face de nós. Isaías 45:15, verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Então tem vezes que Deus realmente se oculta, até mesmo para provar o nosso coração. Existem momentos em que ele parece ter desaparecido de nossa vida sem deixar pista. Floyd McClung descreve o que acontece. Certo dia você acorda e parece que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Pode ser que esteja acontecendo com você. Você tinha uma vida espiritual, uma comunhão com Deus e agora parece que aquela vontade, aquela comunhão com Deus sumiu. Você ora, nada acontece. Você repreende o diabo, mas isso não muda nada. Você faz exercícios espirituais. Seus amigos oram por você. Você confessa cada pecado. Você consegue imaginar e então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Você jejua e nada ainda. Você começa a se perguntar quanto tempo essa depressão espiritual irá durar. Dias, semanas, meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Talvez você está orando assim, a tua oração parece que não sai do teto, entendeu? Ela bate no teto e está voltando. Em absoluto desespero você grita, qual é o meu problema? Então você está aí em desespero, dizendo qual é o meu problema. Vamos agora na continuação. A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte normal da aprovação e amadurecimento da sua amizade com Deus, ok? Então Deus está permitindo essa ausência, você talvez sentir que Deus está longe, mas Ele não está, até para trazer o quê? Um amadurecimento nessa amizade com Deus. Todo cristão passa por isso, ao menos uma vez, e normalmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da sua fé. Então, Deus permite isso para que você aumente a sua fé, para que desenvolva a tua fé. Ter conhecimento disso deu esperança a Jó, quando não podia sentir a presença de Deus em sua vida. Ele falou, se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não encontro. Quando ele está em ação no Norte, não enxergo. E quando cai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Então ele está dizendo que parece que Deus estava longe, distante, mas Deus estava ali, presente na vida dele. Jó 28:10, eis que vou adiante, mas não está ali. Volto para trás e não percebo. Procuro a esquerda, onde ele opera, mas não vejo. Viro-me para a direita e não o diviso. Mas ele sabe o caminho porque eu ando. Provando-me ele, sairei como ouro. Então, Jó disse que toda essa situação que ele procurava, porque mais provação do que Jó passou, né? Perdeu tudo, perdeu família, perdeu saúde, perdeu ali até mesmo a dignidade, e ele nesse desespero, ele buscava a Deus e parece que Deus estava fugindo dele. Mas era um tempo de prova e ele entendeu isso, que ele estava dizendo o seguinte, estava me provando e eu vou sair como ouro. Então você que está muitas vezes sentindo a falta de Deus aí, parece que Deus está longe, distante, fique firme, entendeu? Não desista da sua fé. Lembrando que você vai sair, em nome de Jesus, desse período como ouro, um ouro refinado para a glória de Deus. Quando Deus parece distante, você pode pensar que está zangado ou está punindo por algum pecado. Então, de repente, Deus está longe, você parece assim, aparentemente parece que Ele está longe, e você parece que no teu pensar, olha, Deus está zangado, Ele está me punindo por causa disso. E na verdade o pecado realmente o desliga de uma amizade íntima com Deus. Você está vivendo uma vida de pecado, eu aconselho você a se arrepender, para que você realmente se conserte.
nós entristecemos o Espírito de Deus e sufocamos nossa amizade com Ele ao desobedecê-lo. Entrar em conflito com outras pessoas. Então, quando eu não consigo perdoar, quando eu tenho ódio, a mágoa, a amargura, isso também me impede um relacionamento legal com Deus. Nos ocupar ou ter amizade com o mundo. Então, muitas vezes você começa a gostar mais das coisas do mundo do que de Deus. Começa muitas vezes a gostar mais das novelas, que muitas vezes ensina tantas coisas erradas do que as coisas de Deus, a internet, ou até mesmo os filmes que são, tem os filmes legais que eu também assisto e tal, mas tem filmes que a gente sabe que um cristão não pode assistir. Então, muitas vezes você começa a enveredar para o mundo, a bebida, as drogas, o adultério, a prostituição. Então isso é amizade ao mundo e isso impede sim do relacionamento com Deus. Então é importante você se avaliar sobre isso. Nós entristecemos o Espírito de Deus e sufocamos nossa amizade com Ele ao desobedecer. Entrar em conflito com outras pessoas, como disse, nos ocupar ou ter amizade com o mundo, além de outros pecados. Olha o Salmo 51, versículo 1. Compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O próprio Davi dizendo, Senhor, apaga, Senhor, tira, Senhor, perdoa. É o que você tem que fazer. Você tem que pedir também ao Senhor que Ele venha te limpar, te purificar através de um arrependimento. Ele fala, compadece-me, tem misericórdia. Efésios 4, 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é aquela palavra que não agrada ao coração de Deus, mas só o que seja boa para a necessária edificação. Então aquela palavra que você fala, palavrão, entendeu? Que não edifica, entristece o Espírito Santo. Então em nome de Jesus começa a tirar esses hábitos ruins. Talvez você viveu a vida toda assim, mas agora você é uma nova criatura. Então abandone esses hábitos ruins, não está fazendo bem, principalmente na sua comunhão com Deus. Ele está dizendo, mas só que seja boa e necessária para edificação. Então use a sua boca para louvar a Deus, para chegar-se à presença de Deus, através dos louvores, através da oração, através da comunhão. Usar a sua boca para abençoar e não para amaldiçoar. Ele acrescenta aqui, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Lembrando que o Espírito Santo é a terceira pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. E tanto a Trindade, que é um só, que é Deus, e o que nós aprendemos aí? Que eles também têm sentimentos. Assim como nós sentimos, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso nós temos sentimento. Deus também sente. Né? Ele sente tristeza, ele ao mesmo tempo fica aborrecido. E ele está dizendo aqui que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Então ele fala assim, e o Espírito Santo nós estamos selados. O Espírito Santo está em nós e nos selou para a salvação. Então nós não podemos entristecer. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, não extinguais o Espírito. Ou seja, não deixa se apagar o Espírito dentro de você, através dos nossos pecados. Jeremias 2,32, porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites? Ou a esposa dos seus sendais, ou seja, do tecido fino? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Então muitas vezes o próprio Deus também reclama, porque realmente o povo dele tem se esquecido. Lembrando que nós temos uma amizade com Deus, não podemos esquecer de Deus. Nessa pandemia, o que você tem feito? Você tem buscado o Senhor? Você tem feito aquele momento de oração, de adoração? Você tem ouvido a palavra, tem se fortalecido espiritualmente? Quem é a tua autoridade espiritual? Porque muitas vezes você, antes da pandemia, estava debaixo de uma autoridade espiritual, que era o teu pastor, que era a tua igreja. Como que você está debaixo dessa autoridade? Você está ali realmente em oração, está muitas vezes buscando a palavra que vem debaixo dessa autoridade, a oração, porque realmente isso faz toda a diferença. 1 Coríntios 8:12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência quando fraca, pecais contra Cristo. Ok? Tiago 4:4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, se você quer ser amigo de Deus, não seja amigo do mundo.
Porque no momento que você decidir ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não dá. Então seja amigo de Deus e que o mundo você possa saber discernir. Você viva nele. Jesus disse, olha, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E no mundo, conhecendo a palavra, você sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. E aquilo que não agrada, que você realmente lute e se esforce para se afastar. Voltando aqui. Mas frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. Então, voltando, também há aquela situação que você não pecou. É igual Jó, né? Confessa, Jó, aos amigos, o seu pecado. Não, eu não pequei, realmente não tinha pecado, era tempo de provação. Então esse sentimento que talvez você está sentindo não é pecado. Você não pecou, mas é um período que você está passando. Então não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, a confiar, a obedecer e a adorar a Deus, mesmo quando não sente a sua presença, nem a evidência visível da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Quantas pessoas hoje querem ter experiências com Deus, querem ouvir vozes, querem ter sonhos, querem ter um arrepio, aquela coisa, e muitas vezes isso não vai acontecer. Em vez de buscar realmente a Deus, buscar de todo o coração, eles buscam sensações, e se elas ocorrerem, concluem que foram bem-sucedidos em adorar. E isso é errado. Então, se porventura não acontecer, eu busquei, tem que ter profecia, tem que ter muitas vezes ali o caicai, aquela coisa toda. Não, eu tenho que entender o seguinte, a maior revelação é a palavra de Deus no meu coração. E independente do sonho, independente de sentir Deus ou não, Ele se faz presente, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está independente em todo lugar ao mesmo tempo. Então Deus está aí onde você está. Independente se você está sentindo Ele ou não, Ele está aqui também. Na realidade, Deus em geral afasta as nossas sensações para não dependermos dela. Então muitas vezes Deus permite essa sensação fugir um pouquinho para você não ficar dependendo dela. Porque senão, Deus está aqui, senti a presença. Não senti a presença, Deus não está. Não, Deus, independente se eu sinto ou não, Deus está aqui. É isso que eu tenho que estar vivendo cada dia, nessa certeza. Buscar uma sensação, mesmo uma sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é um cristão novo, Deus lhe dá muitas emoções comprobatórias e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que Ele existe. Mas à medida que você vai crescendo na fé, Ele irá emancipá-lo dessa dependência. Ou seja, muitas vezes Deus no seu comecinho da fé, Ele vai até te dar algumas experiências nesse sentido. Mas você vai crescendo e nesse crescimento Ele vai te dando o amadurecimento. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, a outra é frequentemente uma sensação. Então, o que eu estou te falando? A onipresença. O que é a onipresença? Que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. E a manifestação da sua presença são coisas diferentes. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença. E sua presença é muito profunda, para ser medida por uma mera emoção. Sim, Ele quer que você sinta a presença dEle, porém Ele está mais interessado que você confie e não tanto que você o sinta. Fé é não sentimentos que agrada a Deus. Então, fé e não sentimentos é o que agrada a Deus, a fé, ok? Não é sentimento. As situações que mais põem à prova a sua fé são aquelas em que a vida desanda e Deus não pode ser achado. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia ele perdeu tudo. Sua família, seus negócios, sua saúde, tudo que possuía. E o que é pior, ao longo de 37 capítulos, se você não leu, leia aí, eu sugiro a você o livro de Jó. 37 capítulos, porque são 42 capítulos que ele tem no livro de Jó, Deus não disse nada. No momento da provação de Jó,
até o capítulo 37, Deus ficou em silêncio. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo na sua vida e Deus está em silêncio? Porque Jó era um temente a Deus, servia a Deus, e de repente acontece um temporal na vida dele, luta, prova, e agora Deus se fica em silêncio. Meu Deus, que desespero! Como permanecer em comunhão em meio a uma crise e sem nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Você faz o que fez Jó? Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 1, 20 e 21. Jó, quando perdeu tudo e até mesmo a presença de Deus, que Deus ficou em silêncio, ele adorou a Deus. E eu chamo a sua atenção aí, você que está passando prova, adore a Deus. Entendeu? Não murmure, adore a Ele, é isso que é importante, isso que é maravilhoso. Diga a Deus exatamente como você se sente, derrame seu coração perante Ele. Então, que você derrame diante dEle o seu coração, descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso quando disse: por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Jó 7,11. Então, nesse momento que você também está aí questionando, abra o teu coração. É claro que você não vai usar as palavras para ofender a Deus, mas lembrando que Ele é teu amigo, você vai estar desabafando, isso é importante. Olha agora, quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Jó 29,4, porque realmente foi isso que ele sentiu, né, quando ele estava em comunhão, porque agora ele estava em prova. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu, olha aqui Salmo 116, 10. Cri, por isso falei, estou completamente arruinado. Então ele estava falando com Deus, falou: eu criei, eu acreditei, entendeu? E agora estou completamente arruinado, porque era o tempo de luta que ele estava vivendo. Mas ele foi sincero com Deus. Isso parece uma contradição, confiar em Deus, mas se sentir destruído. A franqueza de Davi, na verdade, revela uma profunda fé. Primeiro, ele acreditava em Deus. Segundo, ele acreditava que Deus ouviria a sua oração. E terceiro, ele acreditava que Deus o deixaria dizer como se sentia e assim, ainda assim, o amaria. Então, mesmo ele dizendo o que disse, Deus continuaria amando ele. Eu quero dizer, independente do que você diz para Deus, é claro, se você diz com o coração cheio de amor e não de raiva, entendeu? De sentimento, até mesmo do que você está passando, Deus, ele continua te amando. Isso é importante. Concentre-se em quem Deus é, sua natureza imutável. Deus não muda, o homem muda, né? Nós temos as nossas mudanças, mas Deus não muda. Independente das circunstâncias e de como você se sente, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito de Deus. Ele é bom, Ele me ama, Ele está comigo. Então se apegue quando você estiver aí com dúvida, comece a dizer: Deus é bom. Então se Ele é bom, Ele está comigo, Ele me ama, Ele não me deixou. Então comece a dizer isso. Sabe por que coisas que estou passando e Ele se importa. Então Deus sabe o que você está passando e se importa com você. E tem um bom plano para a minha vida. Então que você use essas palavras até mesmo para você se concentrar em Deus e saber que Deus não muda. Olha aqui, Raymond Edman disse: nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Então Deus falou para você em tempos bons, então na escuridão Ele continua falando, Ele não mudou, Ele é imutável. Quando a vida de Jó se desfez e Deus permaneceu em silêncio, Jó ainda achou os seguintes motivos para louvar a Deus. Olha Jó 10, 12. Ele é bom e amoroso.
Vida e misericórdia me tem concedido, e a tua providência me tem conservado o espírito. Olha lá, Deus é bom e amoroso. Lá em Jó 42:2 ele disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Ele estava dizendo, olha, Deus ele é o Todo-Poderoso, ele não muda. Jó 37:5 e versículo 23, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Quanto ao Todo-Poderoso, não podemos compreender. Grande é em poder, em justiça e pleno de retidão, e ninguém, pois, oprimirá. Olha o versículo 23:10 de Jó. Ele repara em cada detalhe da minha vida, ou seja, mas ele sabe o caminho porque eu ando, provando-me ele, sairei como ouro. Deus sabe de tudo. Jó 35:44. Não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Deus estava vendo tudo e Jó estava dizendo que ele não muda, ele estava ali vendo os passos dele. E que Deus estaria no controle. Olha Jó 34:13. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem lhe deu autoridade sobre o mundo todo? Ou seja, Deus não perdeu o controle de nada. Ele tem um plano para a minha vida. Jó 23:14. Pois cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como esta ainda tem consigo. Olha agora, ele vai me salvar. Jó 19:25. Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó estava dizendo, o meu Redentor vive. E que você possa dizer neste momento, o meu Redentor vive. Eu sei que ele vai se levantar sobre a terra. A minha vitória chegará em nome de Jesus. Então confie que Deus cumprirá também as suas promessas. Então confie que Deus é imutável, que Deus vai cumprir as suas promessas. Em tempo de seca espiritual, se é o que você está passando, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus e não nas emoções. Pare de pensar aí as emoções, estou sentindo, não estou sentindo. Pare com isso. Você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus. Quantas promessas Deus já fez para você? Quantas palavras você tem aí de promessas de Deus? Confie nela. Devo perceber que Ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. Então Deus, nesse tempo de sequidão espiritual, Ele está te levando num nível mais profundo de maturidade. Uma amizade baseada em emoções e na verdade frívola, ok? Então não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. Não dá. A graça de Deus ainda está em plena força. Ele ainda é a seu favor, mesmo que você não possa senti-lo. Na ausência de circunstâncias confirmativas, Jó se apegou à palavra de Deus. Então eu digo para você, se apegue mesmo com a palavra de Deus. Entendeu? Se você não tem tido força até mesmo para ler a Bíblia, aproveita aí, né, que nós estamos gravando essas lives, assista mesmo as nossas lives, vai entrar lá no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai encontrar muito conteúdo, muita coisa boa, oração da tarde, lá tem a vida com propósito, tem cultos maravilhosos, então que você se edifique, se fortaleça. Ele disse, não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor à palavra da sua boca do que o meu pão de cada dia. Jó disse, olha, eu dei mais valor à palavra da tua boca. Então, em quem você está confiando? Você está dando mais valor no quê? Então, que você possa dar valor à palavra de Deus, como fez Jó. Jó 23:12. Nunca me apartei do preceito dos teus lábios e escondi no meu peito as palavras da sua boca. Esconda essa palavra no teu coração. E quando vir de novo o deserto, quando vir a seca espiritual, coloque ela novamente na sua mente, na sua boca, e você vai ver que você vai se tornar mais forte para vencer e suportar. Esta confiança na palavra de Deus fez que Jó permanecesse fiel. Você está sendo fiel a Deus? Talvez você disse, ou não. Então, hoje você pode mudar isso. Seja fiel ao Senhor, seja fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel ao Senhor. Ainda que nada fizesse sentido, sua fé foi forte em meio à dor. Olha a vida de Jó. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele, Jó falou, Jó 13:15. Eis que ele me matará,
não tem esperança, contudo, defenderei os meus caminhos diante dele. Então o que ele estava dizendo, ainda que ele me mate, nele ainda vou esperar. Isto é fé, isso é confiança. Quando você se sente abandonado por Deus, e mesmo assim mantém a sua confiança nele, a despeito de seus sentimentos, você o está adorando da forma mais profunda. Oh, glória! É isso que agrada o coração de Deus. Mesmo nesse sentimento, no Deus está longe, Deus me abandonou, mas mesmo assim eu vou adorar, mesmo assim eu vou confiar. Então você, neste momento, você está adorando a Deus da forma mais profunda, e é isso que agrada o coração de Deus. Lembre-se do que Deus já fez por você. Quantas coisas Deus já fez por você? Quantos livramentos? Quantas situações? Quanta sepultura Ele fechou por tua causa? Quantas situações Ele te abençoou, te sustentou? Lembre, se Deus nunca tivesse feito nada por você, Ele ainda mereceria o seu louvor ininterrupto, dia e noite, pelo resto da sua vida, por causa do que Jesus fez por você na cruz. Ele morreu na cruz. Jesus, Filho de Deus, veio e morreu. Então só isso já era motivo de você estar louvando, glorificando a Deus. O Filho de Deus morreu por você. Este é o maior de todos os motivos para adorar. Infelizmente esquecemos detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. Porque também Deus era o Filho dele que estava lá. E ele também suportou, calado. Ele não pôde fazer nada, ele não pôde defender Jesus lá na cruz, porque ele olhava para mim, para você. Entendeu? Ele não pôde fazer nada. A familiaridade traz a complacência. Mesmo antes da sua crucificação, o Filho de Deus foi desnudado. Foi tirado as suas vestes, espancado até ficar quase irreconhecível. Já pensou, Deus, se tem filho ou não? Imagina, você vê o seu filho sendo espancado, você suportaria? Você aguentaria? Agora imagina Deus, o Criador de todas as coisas, vendo a criatura fazendo isto. Em Jesus, o seu único filho, o Filho amado, sendo açoitado, ridicularizado, escarnecido, coroado com espinho e cuspido de forma humilhante, ultrajado, ridicularizado por homens desalmados. Ele foi tratado pior do que um cachorro, pior do que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, ele teve força, Teve força de se arrastar e colocarem sobre ele ainda o que? Uma cruz, colina acima para carregar. Foi pregado nela e deixado para morrer com a lenta e excruciante tortura da morte por crucificação. Tudo isso, Deus olhou Jesus e ficou quieto, não pôde fazer nada, porque Ele olhava para mim, para você. Então, olha o amor de Deus, Deus não te abandonou, Deus não te deixou. Enquanto o seu sangue escorria, escarnecedores ficavam ao seu redor e gritavam insultos, desafiando sua afirmação de que era Deus. Em seguida, como Jesus assumiu em si mesmo a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Então meu pecado, o pecado da humanidade estava sobre Jesus, e Deus é santo, Ele teve que virar as costas porque Ele é santo, e o pecado estava em Jesus. Não que Ele tinha pecado, mas os meus pecados, os teus pecados separaram Deus de Jesus. Acho que a pior dor de Jesus não foi a cruz, não foi todo o sofrimento que Ele passou, mas foi o abandono de Deus por causa dos nossos pecados. Jesus poderia ter se salvado, mas então não poderia salvar você. Jesus poderia dizer: Senhor, não vou morrer mais não. Não, esse povo não merece. Mas aí eu e você, nós não teríamos a salvação. Então Jesus foi até o fim por mim, por você. E aí eu pergunto: até onde você está indo por Jesus? Muitas vezes você fala: Jesus, olha, até aqui eu vou. Mas deixar isso, abandonar isso, não dá não. Lembre-se, Jesus foi até o fim por você. Vá até o fim por Jesus. Não murmure, não reclame. Confie em Deus. Siga firme. Se desviou, volte para os caminhos do Senhor. É tempo de voltar. Se pecou, se arrependa em nome de Jesus. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento.
porque Deus permitiu e suportou tão medonho e perverso ato de crueldade. Deus permitiu aquele momento terrível que nós conhecemos. Por quê? Para que você pudesse ser poupado da eternidade no inferno. Você sabia que existe o céu, mas que existe o inferno? E é todo aquele que não tem Jesus, a Bíblia fala que não tem a salvação, será lançado no inferno. E Deus, então, olhando para mim e para você, Ele não quer que nós sejamos lançados no inferno. E para que você pudesse partilhar de sua glória para sempre, ou seja, da glória dele lá na eternidade. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Vou repetir. Jesus desistiu de todas as coisas. Ele se esvaziou, sendo Deus se fez homem, para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso vale o seu agradecimento e louvor contínuo. Você nunca mais deveria se perguntar por que motivo deveria ser grato. Então, pare de perguntar e comece a louvar a Deus. E assim encerramos o 14º capítulo. Dia pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Deus é real, a despeito de como você se sente. Um versículo para memorizar. Hebreus 13, 5. Deus mesmo disse: nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Uma pergunta para meditar: como me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Então que isso fique aí uma pergunta para você meditar. E é claro que a resposta você já teve nesse capítulo. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, obrigado por tudo que o Senhor nos revelou neste dia. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado que ainda que possamos sentir que o Senhor está longe, que o Senhor está distante, o Senhor não é sentimento, o Senhor é real. Independente, ó Deus, se nós sentimos o Senhor ou não, o Senhor está aqui. O Senhor é onipotente, onipresente. E o Senhor, ó Deus, é aquele que está aí agora, junto com esta pessoa. Que ela sinta o Teu poder, que ele sinta o Teu toque, que haja cura acontecendo neste momento. E se ela realmente, ou ele, está sentindo a ausência do Senhor, se for pecado, que o Senhor ajude a vencer o pecado, ajude a vencer a tentação, que haja confissão, que haja arrependimento. Muitas vezes o coração amargura, a falta de perdão, que ela consiga perdoar. E Deus, independente também e não é nada disso, mas é um tempo de prova que o Senhor está trazendo para esta pessoa, que ela mesmo nessa prova faça como Jó, louve o Teu nome, glorifica o Teu nome, como o próprio Jesus lá na cruz, ainda que ele sabia que o Senhor não tinha o desamparado naquele momento, mas ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque os meus pecados, o pecado da humanidade estava sobre Cristo, mas depois da morte, Jesus ressuscitou e está vivo para todo sempre e foi realmente glorificado, está sentado à direita do Pai, está para sempre com o Senhor, desfrutando dessa presença maravilhosa. E não somente isso, mas também fez a promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que esta pessoa sinta o Teu poder, sinta a Tua presença, que seja curada, seja liberta, restaurada, abençoada, fortalecida espiritualmente, salva. Se tem alguém ainda que não entregou a sua vida a Jesus, que possa entregar agora dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que sou um pecador, eu peço perdão agora dos meus pecados, purifica-me no Teu sangue. Jesus, eu te convido como realmente o presente de Deus, eu te recebo no meu coração, venha fazer morada em mim, venha, Senhor, ó Deus,
enviar o Teu Espírito Santo em mim e venha, Senhor, me ajudar a entender os Teus planos, os Teus propósitos. Ó Deus, que o meu nome seja escrito no livro da vida e conceda a minha vida eterna. Que você possa fazer esta oração e se você está afastado do Senhor, que você volte novamente, se fortalecer na presença dEle, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, lembrando-se, nós precisamos sim da sua ajuda, porque nós estamos vivendo um tempo que nós não estamos tendo culto presencial. Então a sua oferta, a sua generosidade, aquilo que Deus tocar no seu coração é bem-vindo. Nós temos aí a nossa conta no Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eulam, Igreja Batista Eulam, e você pode ofertar aquilo que Deus tocar no seu coração através do código do Banco Itaú, para transferência o TED 341, a agência 0144, agência 0144, a conta 17760-7, 17760-7 e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, -40. Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo se foi bom para você, para que outras pessoas também sejam abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente, que a paz do Senhor esteja contigo e acompanha-nos aí através do site www.igrejabatistaeulam.com.br, também no YouTube Igreja Batista Eulam e na nossa página no Facebook Igreja Batista Eulam. Deus abençoe, quem fala contigo é o pastor Claudenir. Deus abençoe, fique com Deus, na paz do Senhor. Amém.